E você já deve ter ouvido falar sobre essa questão da sinodalidade. Aliás, agora, há pouco tempo, o Papa Francisco, que nós estamos rezando pela saúde, que ontem teve a sua primeira aparição pública depois de todo esse momento da enfermidade, no Jubileu dos Enfermos, o Papa um peregrino, o Papa um sinal de esperança. Mas, recentemente, o Papa volta a essa questão da sinodalidade, que segue em frente com esse trabalho. E você deve saber da importância, então, da gente viver bem isso na nossa comunidade cristã. Vamos entender um pouco mais sobre esse assunto com alguns convidados de hoje. Quero começar recebendo aqui de participação de forma online. Já esteve aqui conosco naquele programa da abertura da quarta-feira de cinzas, falando de ecologia, o Frei Marques Rodrigues dos Santos. Ele é da Ordem dos Frades Menores e ele tem esse serviço interfranciscano de justiça, paz e ecologia. Frei Marques, bom dia, bem-vindo, paz e bem. Salve, paz e bem. Um abraço aí a todos os devotos de Nossa Senhora nessa casa maravilhosa do encontro. Com alegria que eu volto aqui. Ô, Frei, vamos conversar um pouco sobre essa questão da sinodalidade. Como é que o Papa está definindo esse caminho para a Igreja? Quais são as propostas que seguem após esses 2 momentos de sessões sinodais que nós tivemos na Igreja? Muito bem. Eu acho que para as pessoas primeiro entenderem o que é sinodalidade, lembrar que o sínodo, ele faz parte desse caminhar conjuntamente, quando a igreja se reúne para buscar um caminho de evangelização. Esse sentido é sinodal toda reunião de evangelização que coopera com diversos grupos. E nesse lugar, o Papa Francisco tem caminhado de forma maravilhosa. Ele chama a presença não só de nós, religiosos, às vezes ordenados, bispos, mas toda a igreja. Exatamente, você na sua casa, devoto de Nossa Senhora, está convocado a fazer parte desse lugar. E assim, o primeiro passo é uma igreja de todos e todas, com diversos carismas e fazendo uma ação que ele chama de caminharmos juntos. Ou seja, só existe evangelização quando cooperamos, cada um com o seu modo e com o seu carisma, na evangelização. Esse é o primeiro grande sinal. Depois, a participação de diversos grupos, levando em consideração as suas particularidades. Cada um tem o seu jeito, a sua forma de ser e estar nesse mundo em que Deus habita e pede de nós responsabilidade evangélica. Muito bem, Frei. Nessa proposta desse caminhar juntos, que é a essência dessa sinodalidade, quais são os desafios em uma igreja tão diversificada, especialmente hoje em dia, quando nós estamos vendo tanta polarização e rezando sempre mais, pedindo o dom da unidade para a igreja? É verdade. Olha, eu fico até pensando, por exemplo, os grandes apóstolos Pedro e Paulo tiveram seus desentendimentos logo no início da igreja. Um, que era Paulo, ansiava que as pessoas pudessem ir para outros caminhos, falar com outros grupos, e Pedro queria aquele grupo primeiro, que foi o primeiro anúncio. Ou seja, toda vez que a gente vai trabalhar a sinodalidade, a comunhão, a gente vai passar por isso. Formas de pensar diferentes. Mas, no entanto, só existe um caminho: a comunhão, o diálogo, a abertura. Por exemplo, você, irmão, canta divinamente, Eu sou padre também. Se eu cantar na minha missa, eu acho que o Espírito Santo vai até embora, Não posso. Mas o teu dom me complementa. Esse é um grande momento. Entender que cada um tem dons diferentes, culturas, tradições, mas só o complemento pode ser capaz de levar adiante um anúncio verdadeiro. Sem o outro, não existe igreja verdadeiramente universal. A igreja é minha e não de Jesus. E nessa igreja universal, vale dizer assim, Frei Marques, a nossa comunhão com o Papa Francisco, que é o vigário de Cristo, e como ninguém está promovendo
esse espírito de comunhão, de participação dessa igreja missionária. E ele terminava o sino do ano passado, aquela segunda parte em outubro em Roma, dizendo: eu quero também uma igreja misericordiosa. Então a gente pode falar, Frei Marques, que quando nós propomos esse caminho da escuta, do diálogo, da partilha de dons, essa sinodalidade, então, poderá contribuir também para um diálogo ecumênico e interreligioso, não é isso? Exatamente. Então, por exemplo, eu não canto e você canta divinamente, né? Você complementa o meu ser cristão no mundo. E a gente às vezes quer rivalizar ou com o Papa ou o grupo da igreja, e isso é contra a comunhão da igreja, que sempre foi assim, né? Jesus, quando veio no meio de nós, poderia, sendo Deus, fazer a obra sozinho. Quis ele participar de uma ação com 12 apóstolos, e depois tantos mais discípulos, e depois comigo e com você. Se nós, como irmãos, não aprendemos a ser comunhão, como podemos levar adiante esse ensinamento de Cristo? Mais do que isso, às vezes nós cristãos temos dificuldades entre nós mesmos. Então, os dois professam a fé em Cristo. Para que brigar? Para que essa oposição? Jesus fala assim, olha, quem não está contra nós, está ao nosso favor. Ou seja, o cristianismo, ele é um lugar de comunhão, mas também de diálogo interreligioso. As pessoas que proclamam o reino de Deus não estão em oposição a nós, estão na construção, ainda que participa de outra fé. A gente é a favor da vida, por exemplo, né? Todo mundo que é a favor da vida está colaborando com o projeto de Deus. E nesse sentido, a gente tem que aprender a colocar o reino de Deus sobre os nossos interesses pessoais. E aí eu acho que existe uma grande comunhão. Junto com os indígenas, com os outros imigrantes, podemos sim dizer que o reino do Senhor começa agora, comigo, com você e com o diferente de cada um de nós. Vamos sonhar com esse espírito, com essa missão evangelizadora, especialmente nos próximos anos, e motivados por essa caminhada sinodal, não é mesmo, Frei? Ô, Frei, a gente quer agradecer demais. Você é muito bom, você é muito claro nas suas ideias, já coloca pontos positivos que tocam no coração das pessoas e a gente se enriquece com os dons, viu? Aliás, você tem mais um dom diferente do meu, Frei. Você tem essa cabeça brilhante sua aí, viu? Continue assim, viu, meu querido? Um forte abraço a vocês que fazem essa comunicação, hoje é dia do jornalista, né? Que une as pessoas, mas vocês devotos de Nossa Senhora, que une cada um de nós do Brasil com o mistério sagrado. Juntos, vamos praticar a evangelização. Paz e bem. Paz e bem, meu querido Frei. A gente volta a se falar futuramente. Eu vou querer que você converse aqui conosco sobre esses caminhos, o que será que nos próximos anos a gente já pode ver no horizonte dessa nossa igreja sinodal. Tenho certeza que tem muita esperança. Gratidão mais uma vez por a sua participação. Saudação a toda a querida família franciscana de paz e bem.